graça e a paz do Senhor seja com todos nós, conectando mais uma vez a nossa vida com a palavra, nesse Conectados com a Palavra. Eu quero usar Romanos 13:10, que eu vou usar hoje e também mais um no próximo dia, também amanhã, que diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Eu vou hoje dar uma olhada mais geral no capítulo 13. Amanhã estarei me atendo mais ao versículo 10. Para tanto, eu quero ler esse texto. Diz assim o texto, capítulo 13: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, que instituiu tal autoridade. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o exaltará, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não carrega a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comprometemo-nos com decência com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedices, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O princípio dominante dessa passagem é, sem dúvida alguma, o amor. Paulo falou da importância do amor antes de oferecer exemplos como devemos nos comportar. E voltará ao mesmo assunto mais adiante, nesse mesmo capítulo. Jesus citou o amor nos dois grandes mandamentos: amarás a Deus acima de tudo e de todos, e também ao próximo como a si mesmo. E Paulo vê como a qualidade fundamental em todo o nosso serviço a Deus, o importante é o amor. O cristão não procura vingança, pois a autoridade, se ela precisa ser vingada, essa vingança pertence a Deus. Deus emprega os governos para trazer a vingança divina sobre os malfeitores. Devemos ser submissos ao governo, pois Deus lhe deu o seu poder. O governo deve apoiar os que fazem o bem e castigar os que fazem mal. Se fizermos o bem, não temos motivo para temer, diz Paulo. Paulo não afirmou que os governos sejam sempre bons. Ele identifica a função básica do governo e, mais ainda, a obrigação do cristão de ser submisso às autoridades. Quando escreveu esta carta, o Império Romano foi um dos piores do tempo todo. Aliás, o imperador do tempo de Paulo foi um dos piores de todo o período do Império Romano. O Nero, que foi um dos mais cruciais,
imperadores do Império Romano. Nessa situação, não coube aos cristãos se rebelar contra o governo, conforme a palavra de Paulo. A vingança pertence a Deus. Que isso sirva de exemplo para nós. O governo, com autorização divina, traz a espada para castigar os malfeitores. Há pessoas que, lendo a Bíblia, se surpreendem ao encontrar a pena de morte no contexto de amor, aliás, no contexto do amor do Novo Testamento. É preciso lembrar 4 itens aqui. O primeiro item é o seguinte: o Antigo Testamento também ensina o amor como a responsabilidade principal e claramente incluía a pena de morte para os israelitas. Segundo item, desde o início, Deus proibia que os homens matassem uns aos outros, mas deu a pena de morte executada pelos homens como consequência do homicídio. Lá em Gênesis 9, versículo 6, você vai ler isso. Deus ligou a pena de morte à santidade da vida humana. Terceiro item, a voz do sangue não vingado chega a Deus. No caso de Abel, Caim matando Abel, e Deus disse: o que fizeste, Caim? O sangue do teu irmão chega a mim desde a terra. Item 4. Mesmo em um Novo Testamento, Paulo reconheceu o direito do governo de aplicar a pena de morte. No seu caso, quando estava sendo julgado em Cesareia, ele chega finalmente, antes de fazer o seu pedido, apelando para estarem na presença do imperador, ele diz que se ele fez algum mal, então que usem o direito que tem de tirar-lhe a vida. Deus deu autoridade ao governo. Devemos ser obedientes, fazendo o que nos compete e respeitando as autoridades. Agora, o amor ao próximo deve ser primordial na vida do cristão. Um fato fundamental para entender as aplicações dos próximos capítulos da Carta aos Romanos, nós temos, portanto, nessa palavra de Paulo. Toda a lei de Deus se resume no amor. Adultério, homicídio, furto, cobiça e etc. são atos contra os que ferem o princípio do amor. A vida do cristão deve ser vivida como se estivéssemos no contexto da antessala da eternidade. Cada um de nós sabe que está se aproximando o dia de encontrarmos-nos com Deus. Não devemos brincar. Não devemos brincar com o pecado, nem praticar as obras das trevas que o mundo pratica. Jesus usou apelos bem semelhantes aos apelos de Paulo quando avisou aos judeus do castigo iminente, conforme Lucas 17, 26 a 33. Quem vive despreocupado com a eternidade certamente não estará preparado quando o grande dia chegar. Portanto, é preciso estar alerta, fazendo a vontade de Deus nesse tempo presente, para a honra e glória do Senhor. Senhor nosso Deus, ajude-nos a entender qual a nossa função e necessidade e posição aqui neste mundo. Para que e por que nós estamos aqui? Como devemos tratar aqueles que estão na função de governo e que governam sobre nós? Ajude-nos a entender e, sobretudo, a praticar o que deve ser feito por cada um de nós. Que a Tua palavra continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.